Pessoal, eu sempre falo para vocês que a política é uma grande caixinha de surpresas, né? A gente realmente nunca sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte. É simplesmente inacreditável. Agora há pouco, gente, tá? Há poucos instantes foi confirmada aqui uma informação direto de Brasília que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Foi uma pancada que ninguém estava esperando, que deixou a esquerda completamente desesperada, gente, tá? Mas assim, desesperada no nível hard mesmo. Vocês vão entender a parte da informação que realmente pegou a galera da canhota, os petistas. Eles ficaram completamente impactados com essa informação que foi confirmada agora há poucos instantes. E eu garanto para vocês, gente, tá? Você que tá do outro lado assistindo, você vai ficar de queixo caído, tá? É realmente impressionante o que acabou de ser confirmado. Eu vou atualizar essa informação para vocês aqui também nesse vídeo, além dessas outras várias informações. Rapidamente, só quero convidar você que está do outro lado me assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, porque eu tô vendo aqui, ó, que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. E o nosso lema aqui é o seguinte: cidadão bem informado jamais será escravizado. Então convido você a fazer parte da nossa família. Para se inscrever aqui é totalmente gratuito e é automático, você não paga nada, gente, tá? Nenhum centavo. Só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clica em cima, gente, tá? Gratuitamente e automaticamente você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família que você será muito, mas muito bem-vindo, gente, tá? Pessoal, dando início aqui já direto com essa informação... Fez o golpe fajuto, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, declarou que a Polícia Federal pode indiciar mais gente por participação na suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Em entrevista coletiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, rechaçou o relatório da PF. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Já em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, Bolsonaro fez novo apelo por anistia no Brasil. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? É o senhor Alexandre de Moraes. A anistia. Em 79 foi anistia, eu não era deputado, né? Foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Ô Costa, e a questão é essa, né? Aquela turma que pedia anistia na década de 70, né? Anistia ampla, bom, eu tenho idade suficiente para me lembrar muito bem dessa campanha, anistia ampla, geral e restrita para essa turma toda que o Bolsonaro citou, né? Guerrilheiros que mataram, sequestraram, roubaram, né? A gente lembra aí, manual, falamos aqui outro dia do manual do guerrilheiro urbano, do Marighella, toda essa gente pedia anistia e era contra a censura. Agora essa turma toda não quer saber de anistia e é a favor da censura, Costa. E essas coisas andam juntas, né? Por isso que eu não tenho muito otimismo de que vá adiante a anistia. Eu tenho que ser realista aqui, adoraria ter uma visão diferente, mas não tenho. Porque, como disse o próprio Bolsonaro nessa entrevista da qual eu participei ali na bancada, né? Duas pessoas tinham que ceder. O Lula e, acima de tudo, o ministro Alexandre de Moraes. Alguém espera isso deles? Eu acho pouquíssimo provável. E por um motivo muito simples, Lacombe. Eles sabem que cometeram um rastro enorme de crimes até aqui. Na verdade, a anistia que tinha que estar sendo discutida para pacificar o país é a deles. Eles cometeram crimes, né? Aquelas pessoas do 8 de janeiro, muitas estão presas ali, condenadas a vários anos por nada, né? Não existe crime para isso, não houve uma tentativa de golpe, isso tudo são narrativas, né? O advogado do Bolsonaro teve que ir na Globo News desenhar, né? Falando, olha, lê o que está escrito lá no próprio relatório da Polícia Federal, que o presidente Bolsonaro não é mencionado como um beneficiário dessas ações supostamente
atribuídas ali a alguns kids pretos das forças especiais e tudo. Então, o Bolsonaro não deu golpe nenhum. E o que a narrativa da turma da Globo mesmo, do STF e do Lula repete é que discutir o artigo 142 da Constituição é em si um golpe. Agora, é que nem a história do Pedro e do Lobo. Quando você grita lobo 7 vezes no quintal e aparece um lobo lá, a tua mãe não acredita mais. Esse pessoal chama de golpe manifestação patriótica, chama de golpe opinião de jornalista de que a eleição não foi transparente, chama de golpe você criticar a postura do STF/TSE que diz nós derrotamos o bolsonarismo e que tirou o Lula com um malabarismo e o tornou elegível e tornou o Bolsonaro inelegível agora, né, depois, com base num pretexto ridículo de uma reunião com embaixadores. Então qualquer um que denuncia o verdadeiro golpe que está em curso no Brasil, né, é chamado de golpista. Então, pelo amor de Deus, essa história de que uma turma ali de força especial tramou um golpe e não foi adiante por falta de táxi e tudo mais, não convenceu ninguém. E é por isso que eu não acredito muito em anistia. Porque o intuito de tudo isso que eles vêm promovendo até agora, para mim está muito claro na minha cabeça. Nós derrotamos o bolsonarismo, confessou o Barroso um crime, né, que ele confessou ali e passou batido pela turma toda, pela elite brasileira, né? A elite que diz agora estamos ferrados, né? E que deu dinheiro para o Lula e companhia. Mas o caso é muito simples. Eles fizeram tudo o que fizeram até agora para extirpar a direita da democracia brasileira. Eles querem uma democracia relativa, que é uma democracia de gabinete, em que volta o Teatro das Tesouras, onde participa uma espécie de tucano qualquer, que se recusa a criticar esse próprio esquema, e o STF, o Alexandre de Moraes, e um petista. Então eles querem a volta do status quo antes do surgimento das redes sociais e do bolsonarismo, e do lavajatismo e tudo mais. Isso não vai acontecer. Metade do povo brasileiro quase acordou e não está disposta a ficar votando em tucano, fingindo que isso é democracia. Não está disposta em ver o Sérgio Cabral como influencer, condenado a 400 anos de prisão e fazendo videozinho de boxe, enquanto eu, Paulo Figueiredo e tantos outros estamos sem passaporte, sem conta bancária e com censura prévia nas redes sociais. E ver a prisão política do Daniel Silveira, e ver o Felipe Martins, que ficou preso 6 meses e não pode ir na Câmara dos Deputados para falar. Então a turma não vai aceitar isso, o Brasil. Então como é que eles vão tentar pacificar com uma anistia e ter que aceitar então a participação da direita na democracia, que atropelaria o tucanato, o sistema? Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes vem do PSDB e trabalhou com o Alckmin, que denunciou que o ladrão queria voltar à cena do crime e hoje é o vice dele. Então, Lacombe, infelizmente, sendo realista, eu não vejo essa possibilidade na mesa, pelo menos não partindo do Alexandre de Moraes. Se o Trump ligar o maçarico para valer, se o Brasil começar a pagar um preço muito alto perante o mundo por essas escolhas de virar eixo do mal, de seguir esse caminho da Venezuela, da China, e o sistema se convencer de que precisa entregar 1 ou 2 cabeças na bandeja, aí pode até ser que saia um impeachment do Alexandre de Moraes e uma anistia depois. Agora, o Alexandre de Moraes voluntariamente cedendo a sua cabeça na bandeja, eu acho pouco provável, não é exatamente o perfil de gente como ele. O ministro Alexandre de Moraes enviou na terça-feira para a Procuradoria-Geral da República o relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O Moraes ainda tirou o sigilo do relatório. A PGR vai emitir um parecer direcionado ao ministro sobre a consistência das provas para que haja denúncia ou não contra os investigados. Se o ministro acatar as denúncias, cabe a ele direcionar o julgamento para o plenário ou para uma das turmas do STF. Segundo reportagem do jornal O Globo, o Moraes planeja levar o julgamento para a primeira turma do STF, na qual poderia conseguir condenações unânimes. E a Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação com o devido processo legal durante a apuração do suposto plano de assassinato de Lula, Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado no X, o presidente da OAB, Beto Simonetti, pediu respeito ao devido processo legal.
E mantendo a coerência com a sua história, a OAB reafirma o seu apoio inabalável às instituições da República e à Constituição. Nós fomos a primeira entidade civil a reconhecer a legitimidade do resultado das eleições em 2022 e também a condenar os atos violentos do 8 de janeiro e o atentado à bomba ocorrido na Praça dos Três Poderes recentemente. Nossa posição sobre esses eventos permanece inalterada. A ordem reafirma também o seu compromisso inegociável com o direito de defesa e o contraditório, que são pilares do Estado Democrático de Direito. Justiça não se faz com condenações sumárias nem fora do devido processo legal. É preciso ainda que haja respeito absoluto às prerrogativas da advocacia, que incluem o acesso aos autos, o direito à sustentação oral e também ao sigilo de comunicações entre advogados e clientes. Ô Ana, bom, o presidente da OAB chama de atentado à bomba, né? Que a gente não sabe muito bem, porque cadê as perícias, né? Aparentemente eram fogos de artifício, né? Tinha lá uma bomba caseira, mas daí a dizer que foi um atentado. E Ana, mas essa OAB, vou dizer um negócio para você, né? Eles já tinham que ter se manifestado contra todos os abusos, os arbítrios, as ilegalidades e insistentemente há muito tempo. Há muito tempo, Lacombe. Eu peguei o nome do Beto Simonetti essa semana no Sem Filtro e repeti bastante, porque agora eles vão tentar simplesmente passar uma borracha. Não, imagina, o dólar batendo, né? Bateu 6,11, caiu depois, mas chegou a bater 6,11 às 10h15 da manhã de sexta-feira. E tem muita coisa que lá atrás que ele precisa se manifestar, porque sabe aquela coisa de jogar o milho assim para as galinhas no quintal? Parece que é isso. Vou jogar aqui um pouquinho para vocês ciscarem aqui um pouquinho, eu marcar aqui o meu território. Olha, o Consta disse quantos jornalistas que estão sem passaporte, Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Alan dos Santos, nós temos ex-deputados presos inconstitucionalmente, o Daniel Silveira, por exemplo, que recebeu a graça presidencial e recebeu também a manifestação da PGR, da subprocuradora Lindora Araújo, dizendo que a graça constitucional vejam vocês, constitucional, e que ele devia estar solto, no entanto ele está preso. Nós temos o Felipe Martins, ninguém sabe porque foi preso 6 meses, foi preso 6 meses porque teria saído do Brasil, mas até aí qual é o crime? Agora ele continua em casa de tornozeleira eletrônica, sem poder se comunicar com muitas pessoas, sem poder usar as redes sociais, sem poder dar entrevista. Foi negada agora a ida dele ao Congresso para falar no plenário da Câmara, pelo crime de... Qual foi o crime do Felipe Martins? Ninguém sabe. Agora ele quis burlar a Polícia Federal, fingiu que foi, mas não foi. Ou seja, o roteirista dessa trama no Brasil perdeu a mão completamente. E o senhor Beto Simonetti vem falar platitudes, né? Direito de defesa... De quem? O senhor vai defender, doutor Beto, por exemplo, o direito de defesa dos advogados ou só daqueles que fazem parte do seu balaio? Porque o doutor Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira, por exemplo, ele está cansado de reclamar das prerrogativas dele, que são canceladas, ignoradas todos os dias. Ele já está em cortes federais, apelando... Pelo amor de Deus, cortes internacionais, apelando porque a OAB não fez o que tinha que fazer, senhor Beto. Em 2022, senhor Beto, nós fomos censurados, jornalistas. Nós fomos proibidos pela equipe jurídica de uma empresa de TV de dizer que o Lula era descondenado, corrupto, amigo de ditadores. A Brasil Paralelo foi censurada de um documentário que nem havia sido lançado ainda. Onde o senhor estava, senhor Beto Simonetti?
Então, essa coisa de falar assim, para marcar um territóriozinho, não, eu falei, olha lá, tem um vídeo meu. Dê nomes aos bois, senhor Beto. Ninguém aguenta mais essa covardia que homens como o senhor, porque esse vídeo aí não vai apagar o silêncio de vocês nos últimos 3, 4, 5 anos. Tem uma matéria, para finalizar, Lacombe, é tanta coisa que vai passando na cabeça aqui da gente, né, que o sangue até ferve. Tem uma matéria na revista Oeste que mostra as 123 vezes em que o Supremo Tribunal Federal intrometeu em prerrogativas do Executivo quando o presidente era o Jair Bolsonaro. Onde o senhor estava, senhor Beto Simonetti? Onde o senhor estava? Então coloque aí uma espinha dorsal no senhor agora e dê nomes. O senhor ministro Alexandre de Moraes, o Brasil não aguenta mais essa ditadura do judiciário. Porque essa coisa de falar os direitos da defesa... Isso aí não cola mais no Brasil de hoje, senhor Beto, de 2024, que tem presos políticos. O Brasil de 2024 tem presos políticos. Pois é, a Ana citou aí, Flávio, o Alexandre de Moraes proibiu o ex-assessor do Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais, o Felipe Martins, de participar de uma audiência na Câmara. A oitiva seria por videoconferência, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e estava prevista para quarta-feira, e o Felipe Martins seria questionado sobre a suposta viagem aos Estados Unidos que motivou a prisão preventiva dele, e que o Felipe provou que não ocorreu, né? Nos ofícios enviados na terça-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o Alexandre de Moraes deu ordem, a oitiva está vetada, né? O ministro ameaçou ainda prender o Felipe Martins de novo, se a videoconferência fosse realizada. O Felipe Martins, Ana, fez uma publicação no X que falava sobre isso. Quer dizer que o Felipe Martins ele resolveu simular uma ida aos Estados Unidos em dezembro por conta de algo que foi descoberto em janeiro de 2023. Quer dizer, ele saiu do país sem sair, é meio que David Copperfield, Houdini, e também é meio Nostradamus, é meio vidente, meio cartomante. E assim a gente vai, Flávio, aos trancos e barrancos. Pois é, Lacombe, tem um maior poema do T.S. Eliot, né, que é The Wasteland, a Terra Devastada, começa justamente falando de uma cartomante, né, e falando do homem afogado, e como que tudo vai ser renovado justamente porque os mortos vão se afogando, né, dessa água vai surgindo coisa nova. O que a gente está vendo no Brasil hoje é justamente uma refundação do país. Isso é uma coisa muito, muito mais importante do que as pessoas estão pensando. Porque assim, tal como a Constituição de 88, ela foi criada num momento histórico muito específico, e por conta deste momento histórico específico que ela tem essa configuração, ou seja, uma Constituição socialista, falando que os militares não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro, em compensação legislativa, executivo pode fazer tudo, todo mundo confiando no judiciário naquele momento, né? Aí você vai lá, dá todos os poderes para o STF, por muito tempo isso aí funcionou, mas aí depois eles começaram a perceber, é só a gente colocar a nossa gente no STF, pronto, resolvido, zoou todo o coreto ali de novo. Então assim, neste exato momento, nós estamos vendo de novo uma refundação do país, e para isso você precisa de um mito, tal como a Constituição de 88 foi, nós somos pessoas que acabamos de sobreviver a uma brutalíssima ditadura, só parecendo com a Alemanha de 33, e agora nós vamos criar uma Constituição contra essa turma de lá. Eles vão precisar agora, talvez, ou criar uma nova Constituição, ou criar um arranjo com essa própria Constituição, que é o que está acontecendo até o presente momento, para você ter poderes extremos, que já são supremos e serão extremos, cada vez mais violentos e autoritários, contra o que eles chamam de bolsonarismo. A tiazinha que pratica desinformação na rede social. O velhinho lá do bar, que ele divulga uma fake news, tá? Agora todo o poder do Estado vai contra ele. O Felipe Martins foi preso por uma viagem que não seria crime se ele tivesse feito. Aí ficaram enchendo o saco por 6 meses, com ele provando por A mais B mais C mais D
que ele não fez a viagem. Aí agora sai no relatório da Polícia Federal, esse relatório é a primeira peça a ser divulgada para essa refundação do país, né, dizendo, mas veja bem, né, já que ele não viajou, a prova é que ele não viajou. Ou seja, as pessoas serão punidas agora no Brasil se elas tomarem um copo d'água ou se elas não tomarem um copo d'água. Mas tomar um copo d'água não é crime. Não importa se você fez ou não. Agora vai ser tudo voltado contra você. Aí, o que é interessante, lá como você tinha falado agora há pouco, que as pessoas da esquerda passaram décadas aqui no Brasil falando da anistia total e restrita. Eu lembro, por exemplo, que boa parte da comissão da anistia estava desenhando, né, as pensões que iriam receber no governo da Dilma, não faz muito tempo. E eles estavam, de fato, né, falando, olha, nós queremos anistia ampla, como disse o Bolsonaro, para a gente que botou bomba em avião, sequestrou avião, botou bomba em shopping, inclusive onde eu trabalho, botaram bomba ali. Essas pessoas estão com anistia. Agora, e eles falavam que eram contra a censura. Agora eu estou vendo o discurso do estamento burocrático brasileiro é sempre assim, nós defendemos a democracia, porque se nós não tivéssemos defendido a democracia, teria censura, teria perseguição política, teria presos políticos, não teria mais o devido processo legal, não teria mais a divisão entre poder. Peraí, mas vocês fizeram exatamente tudo isso. Por que é importante, então, no final, né, dando toda essa volta, que o Felipe Martins não se pronuncie de maneira nenhuma? Porque toda censura, a gente sabe, é uma censura quando uma pessoa com menos inteligência está censurando alguém com mais inteligência. Por que o Felipe Martins é a pessoa mais perseguida no Brasil neste momento? Porque não tem Brasília inteira, as pessoas mais poderosas do hemisfério. Não tem um ali em Brasília que tenha a capacidade de refutar um único argumento de Felipe Martins. Então ele vai ser a pessoa mais perseguida do Brasil. Ele foi preso de uma maneira bizarra, ridícula, a prisão mais estúpida da história, 524 anos de história do Brasil, justamente por ele ser mais inteligente do que essas pessoas que só têm autoridade no sentido de autoridade física do Estado, de serem autoritárias, mas não terem uma mínima autoridade intelectual e querem falar em pacificação do Brasil. E o ex-presidente Michel Temer comparou o tumulto do 8 de janeiro em 2023 em Brasília aos protestos contra a reforma previdenciária durante o mandato dele. E num evento em São Paulo, Temer lembrou que, na época, as centrais sindicais mobilizaram protestos que culminaram em incêndios e tentativas de invasão do Congresso. A gente fez nesta temporada, acho que na temporada passada, não me lembro, mas mostramos aqui cenas dessa destruição, desse ataque que houve em 2017, houve outro em 2014, houve em 2007, houve em 2006, muito piores do que a baderna que houve em 8 de janeiro de 2023, mas naquela época eram manifestantes, né? Não era uma tentativa de golpe de Estado, e tem lá as imagens, vocês procurem aí em edições passadas do 4x4, a gente fez aqui uma compilação, né? Montamos aí várias imagens do que houve lá, né? Tudo comandado, né, por CUT, centrais sindicais, MST, partidos de esquerda, botaram para quebrar, né? Flávio Dino, inclusive na época, eu acho que ele era deputado federal, ele publicou lá no Twitter, hoje a voz do povo será ouvida em Brasília, e a turma quebrando tudo, incendiando tudo, agredindo policiais legislativos, foi um negócio horrível. E na Câmara dos Deputados, um dos candidatos à presidência da casa, o Hugo Mota, afirmou que os parlamentares estão divididos a respeito do PL da anistia. Ele defendeu a aplicação de uma punição mais equilibrada para os envolvidos no episódio. E nós temos que primeiro reconhecer que o episódio do 8 de janeiro ele foi muito triste para a democracia.
Foi um episódio grave, onde prédios públicos foram depredados, onde nós tivemos as instituições atacadas e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. O Brasil é uma nação onde as suas instituições elas funcionam de maneira muito firme e cada vez mais nós temos que defender isso. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Então essa discussão ela será feita no momento correto, mas penso também que estender penas de forma muito fortes para quem não estava lá depedrando também não é justo com quem não estava lá de fato cometendo aquele crime. Então esse será um tema que o Congresso, na sua maturidade, irá discutir, mas sempre visando e defendendo que nós sejamos enérgicos para que episódios como esse não voltem a acontecer. Costa, é inaceitável, né, que as condutas não sejam individualizadas, que você não tenha ali a identificação com as câmeras todas que havia, né, do que cada um fez. Esse aqui entrou, invadiu, quebrou isso aqui, né, que respondam por isso, né, por depredação de patrimônio público, invasão de prédio. Mas não tem prova de nada, fizeram esses julgamentos fajutos em lotes. Então o mínimo que se espera, seja quem for o novo presidente da Câmara dos Deputados, é que haja um posicionamento para que, de alguma forma, haja uma pressão sobre o STF. O que a gente tem visto hoje no Brasil é muito assustador. Sim, Lacombe, mas o deputado, bom, tudo bem, ele está em campanha, né? Então ele deu aquela morde a sopra, aquela tática bem tucana, né? Encontrou uma certa dificuldade ali de falar a palavra depredação, né, ou depredar, mas a verdade é que existem outras formas de depredar ou vilipendiar as instituições. Por exemplo, quando o STF atropela o poder da Câmara. Agora, finalmente, né, antes tarde do que nunca, o atual presidente, senhor Arthur Lira, subiu um pouquinho o tom em relação ao que vem acontecendo com, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten, perseguido pelo sistema, né, pela Polícia Federal do Lula, como disse o Flávio Dino, ele que incluiu o deputado num inquérito e agora ele foi indiciado pela Polícia Federal por falar na tribuna, com a sua imunidade material parlamentar, algo sobre um delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que carece de explicações a conduta dele, né? Ele deveria ser investigado e não o deputado. Então está tudo invertido no Brasil. Eu já disse em outras ocasiões, Lacombe, que o sujeito que aparece engravatado, bonitinho, tipo Rodrigo Pacheco, aliás, me remete muito ao Rodrigo Pacheco isso, e fala das instituições, tem que ser defendidas, porque as instituições, a democracia é muito importante, blá, 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 enquanto não fala da verdadeira ameaça que a democracia vem sofrendo, ignora o elefante fedido na sala, né, na loja de porcelana, aí não dá. Né, ficar mordendo e assoprando, veja bem, o 8 de janeiro é inaceitável, mas as penas, não acho que seja esse o caminho, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer o seguinte, é o que você disse, muitas vezes antes na história aconteceu algo parecido, né, aconteceram episódios muito mais lamentáveis, mas sempre da esquerda, né, que promovia quebra-quebra e tudo mais, e não tem ninguém preso até hoje por isso, e ninguém foi enquadrado ali em ataques antidemocráticos e tudo mais. Aliás, a lei de terrorismo no Brasil é o que é, muito específica, com questão de racismo e tudo, porque a esquerda lutou para proteger o MST, porque sabe que senão o MST ia ser enquadrado em atos terroristas com muita facilidade. Então a esquerda vem promovendo isso sempre de forma impune, tem um salvo-conduto. Aí vai lá, numa ocasião muito estranha, que tem claramente gente infiltrada, que a polícia não fez o que precisava ter feito, que as imagens da câmera lá do Flávio Dino desapareceram, e uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, sem nenhum antecedente criminal, pega mais de 10 anos de prisão por um batom numa estátua. Então a gente tem que falar sério. Eu quero que o deputado, que o candidato à presidência da casa venha falar sério. Falar, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. A Débora estar presa. Né? Então, eu não vou entrar nesse joguinho de fingir que finalmente estamos reconhecendo que as punições foram longe demais. São punições coletivas
que é um absurdo do ponto de vista jurídico, não há individualização da pena, são punições por crimes inventados, ninguém ali tentou derrubar com algodão doce, Bíblia e bandeira do Brasil o Estado Democrático de Direito. Isso é uma narrativa que foi criada e que o próprio Gilmar Mendes já refutou, pelo menos com sotaque português, que o José Múcio, ministro da Defesa, já refutou, que o próprio Temer, que você mencionou, falou, não, isso não é golpe. Né? Aliás, golpe o Temer sofreu, né? Ele era um presidente reformista, com aquela ponte para o futuro, com a reforma da Previdência que ele queria e tudo, e veio aquela história lá não só essa baderna toda na reforma, como aquela história do Wesley Batista, aquela gravação, aquilo foi muito estranho, até hoje muito estranho. E o Temer escreveu uma coisa de 2 meses atrás, 3, um texto na Folha Gazeta, na Folha Globo, e Estadão, falando dos avanços, do abuso do Supremo, né? O grande erro dele na presidência foi ter indicado Alexandre de Moraes para o STF. Será que ele está arrependido? Será que ele pode trabalhar um pouquinho mais, com mais afinco, para tentar pacificar o país? Eu espero que sim. Pois é, o Temer, ele fez um bom governo, se você for olhar ali o que ele fez, diante de tudo que Guido Mantega e Dilma Rousseff aprontaram, o Temer, no período em que ele esteve na presidência, fez um governo bem razoável, deu uma ajeitada na casa. Agora tem isso, né? Foi ele que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, né? E também eu estou vendo aqui o pessoal no chat, não tenho nenhuma expectativa em relação aos candidatos atuais à presidência da Câmara dos Deputados, né? Os que estão aí não vão mudar. Não, os que estão aí não vão mudar nada. Eu acho que entenderam que eu estava falando, que eu estou com Costa também. Não acho que vá, com esses que estão aí apresentados, e como há esse conluio sempre para as eleições das casas legislativas, a gente sabe que é meio que um joguinho ali de cartas marcadas, né? Tudo é acertado nos bastidores. Então, a gente não pode ter realmente muita esperança. E o Consta citou o Arthur Lira, né, que deu uma subida na voz diante das intromissões, diante de tudo que tem feito o STF.